Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao programa Hora de Passar. Neste programa, nós discutimos técnicas e estratégias que podem levar você a acertar acima de 80% das questões das provas de técnica no judiciário em até 3 meses de estudo, ainda que você nunca tenha estudado para o concurso antes. No episódio de hoje, nós vamos abordar como estudar de forma eficiente, mesmo após publicado o edital. E a primeira pergunta dessa exposição de hoje é possível fazer um estudo eficiente para concurso público, mesmo que você comece após a publicação do edital? O que nós vemos na prática é que muitas vezes os professores de cursinhos, mentores, enfim, essa galera aí que faz a preparação para concurso público, recomenda em geral que os candidatos comecem a se preparar para a prova do seu concurso muito antes da publicação do edital, com base nos editais dos concursos anteriores. E eles estão certos, porque o ativo mais importante do concurseiro é o tempo, né? Quanto menos tempo ele tiver, menos eficiente tende a ser a sua preparação. Afinal de contas, ele vai ter que estudar uma quantidade relativamente grande de matéria, dependendo do concurso para o qual ele vai fazer a prova. E quanto mais tempo ele tiver, obviamente vai ter chance de ter uma preparação melhor. Mas esse é o lugar comum, né? Todos sabem disso. A questão é a seguinte: existe a possibilidade de você se tornar competitivo, mesmo começando a estudar após o edital? E eu digo que sim. Tá? E nós vamos ver nessa aula aqui como fazer. E como eu cheguei a essa conclusão? Ou seja, como é que eu sei que é possível fazer uma preparação eficiente, mesmo que você comece a estudar apenas após a publicação do edital? Bom, em outros vídeos eu já comentei aqui que na minha primeira aprovação para concurso de técnico judiciário, eu, na verdade, nunca havia estudado para concurso de tribunais antes. Eu vim da área da química e quando eu comecei a me preparar para estudar para os concursos de tribunais, eu identifiquei que uma disciplina que era comum a todas as provas era a língua portuguesa. Então, dessa forma, antes de qualquer edital, eu resolvi estudar língua portuguesa, porque eu sabia que é uma disciplina que tem um peso bastante significativo nas provas, sobretudo de nível médio. Então, eu já mencionei aqui que eu fiz o estudo de língua portuguesa, um estudo bastante aprofundado, e comecei a aguardar os editais das provas dos concursos que eu gostaria de fazer, né? No caso, na época, eu desejava estudar para técnico do Tesouro Nacional, naquela época ainda era concurso nível médio, e para técnico judiciário. Bom, e à medida então que foram sendo publicados os editais, eu passava a estudar aquelas matérias específicas, ou seja, todas as outras matérias além da língua portuguesa, tendo em vista que língua portuguesa eu já havia estudado de forma eficiente antes da publicação do edital. Então, a partir do momento em que publicavam o edital do concurso, todas aquelas matérias ali eram novas para mim, porque afinal de contas eu nunca havia estudado para o concurso de tribunais antes. E aí sim eu fiz. Eu comecei a estudar direito constitucional, direito administrativo, noções de processo civil, noções de processo penal, apenas após a publicação do edital. E como vocês sabem, normalmente os editais, entre a data da publicação e a data da prova, existe um espaço de tempo de mais ou menos 2 a 3 meses de estudo. Então, nesse período de 2 a 3 meses, eu estudava intensamente aquelas matérias cobradas no edital, aquelas disciplinas cobradas no edital, e eu logrei êxito em 2 concursos estudando dessa forma. O primeiro para agente de disciplina do DEGASE, em 1998. Para quem não conhece, DEGASE é um departamento da Secretaria de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que é responsável pela aplicação de medidas socioeducativas a adolescentes que cometem atos infracionais equiparáveis a crime. Então, nessa época, a disciplina, além do português, era basicamente o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso foi em meados de 98. Quando eu comecei a estudar para técnico judiciário TRF,
na época em que publicaram o edital, mais ou menos em outubro de 1998. E a partir de então eu comecei a estudar todas as matérias que eram exigidas naquele concurso de técnico judiciário do TRF da segunda região, que era basicamente direito constitucional, direito administrativo, noções de processo civil, noções de processo penal e raciocínio lógico e matemático, sendo que essa parte de raciocínio lógico e matemático eu já trazia alguma bagagem anterior em razão da minha formação de técnico em química. Então, nesses 3 meses que antecederam a prova, que foi realizada em janeiro de 99, eu estudei basicamente direito constitucional, administrativo, processo civil e processo penal. E, lógico, conciliando com o tempo de trabalho. Bom, moral da história. Eu acertei mais de 90% de todas as questões da prova e fui aprovado em 13º lugar desse concurso de técnico judiciário. Então, para que eu estou dizendo isso tudo? Estou dizendo que, embora seja aconselhável, recomendável que, que o início da jornada de preparação para concurso público anteceda a publicação do edital, nem tudo está perdido se você ainda não começou a estudar. Pelo contrário, para algumas pessoas, conforme nós veremos aqui mais adiante, a pessoa só consegue encontrar motivação para estudar quando ela já possui uma data de prova definida, né? Tem muitos candidatos que não conseguem se manter motivados enquanto não existe um horizonte concreto à sua frente no tocante à data da prova. Mas então você há de se perguntar, poxa, mas se estudar para concurso público é recomendável que seja feita antes da publicação do edital, qual é o benefício de se estudar, então, após a publicação do edital? Como eu disse anteriormente, o recomendável é que o aluno, que o candidato, ele inicie a sua jornada de preparação para o estudo muito antes da publicação do edital. Porém, essa forma de preparação vai exigir do candidato uma disciplina muito grande e, sobretudo, uma automotivação muito grande para se manter focado em estudar para concurso. Por quê? Porque enquanto não existe uma data prevista para concurso, né, a gente vai estudando e a gente sabe que uma hora vai chegar, mas não é muito fácil você se manter motivado estudando para concurso, sobretudo se você quer muito um determinado concurso específico, enquanto não se publica o edital desse concurso. Certa vez eu participei de uma palestra motivacional com um técnico, um dos maiores técnicos da seleção brasileira de vôlei, né, dos últimos tempos, e ele disse uma frase que eu achei muito importante e que cabe como uma luva aqui para o assunto de concurso público, né? Ele diz o seguinte: o segredo de se vencer, né, numa partida e de se sagrar campeão em um campeonato é, sobretudo, gostar do processo de treinamento. Ou seja, a pessoa precisa gostar tanto de treinar quanto de jogar. Porque, na verdade, quando chegar o dia do jogo, é só ele continuar fazendo tudo aquilo que ele faz no treinamento. E para o concurseiro, essa metáfora se aplica perfeitamente, porque, na verdade, o processo de preparação do concurseiro para um concurso público é como o treino do jogo de voleibol, de uma seleção de voleibol. Ou seja, você tem que a todo momento estar treinando os fundamentos, você a todo momento tem que fazer partidas reserva contra titulares, enfim, até aumentando o nível da rede para que você consiga uma maior proficiência nos bloqueios, nas cortadas, enfim. E na preparação para concurso público não é diferente. Ou seja, você tem que fazer os fundamentos, ou seja, estudar o conteúdo, fazer o exercício, voltar no conteúdo para aprofundar ou para tirar dúvida específica sobre um determinado ponto, uma determinada matéria, fazer simulados, que é como se você estivesse simulando um jogo de verdade, enfim, para que você chegue na data da prova acostumado com aquela atmosfera, com aquela realidade, tá? Mas, se você ainda não começou a estudar e o seu edital já foi publicado, você ainda tem uma chance. Por que você ainda tem uma chance? Porque é possível você otimizar os seus estudos
de forma que você consiga diminuir o volume de matérias que você precisa estudar para a sua prova e sem perder a possibilidade de se tornar competitivo, ou seja, de continuar acertando acima de 80% das questões da sua prova. E como então é possível fazer esse tipo de estudo? Antes ainda da gente falar sobre como é possível fazer um estudo eficiente para concurso público após a publicação do edital, eu gostaria de comentar aqui que essa metodologia não é aconselhável para qualquer concurso, tá, pessoal? Por exemplo, para as carreiras de magistratura, né, de promotor público ou de procurador da República, para as carreiras de defensoria pública, para as carreiras de advocacia pública, normalmente o edital é muito mais extenso, né? Além de cobrar praticamente todas as disciplinas do direito e todas as matérias referentes àquela disciplina, você ainda tem que saber posicionamento da banca, enfim, uma série de fatores que fazem com que você não consiga estudar de forma eficiente todo o edital, todo o conteúdo do edital para esse concurso. Só para você ter uma ideia, recentemente um blog especializado em concurso da magistratura estadual publicou um post no Instagram dizendo que a média, eles fizeram um levantamento junto a candidatos que foram recém-aprovados em concurso da magistratura estadual, e eles verificaram que o tempo de preparação médio para um candidato lograr isso na aprovação do concurso para a magistratura estadual é em torno de 4 anos. Ou seja, para quem já viu um edital de magistratura, é um concurso muito extenso, muitas matérias, né, muitas disciplinas, praticamente todo o direito. Então, se o candidato acha que ele vai conseguir estudar de forma eficiente após a publicação do edital do concurso da magistratura, por exemplo, muito provavelmente ele não vai conseguir isso na aprovação. Mas existem outros concursos, e técnico e analista judiciário são carreiras que possibilitam estudar dessa forma. O conteúdo programático exigido no edital não é tão extenso. E então você, volto a dizer, embora seja recomendável que você comece a estudar antes da publicação do edital, se você só começar a estudar depois do edital, você vai ter ainda a possibilidade de se tornar competitivo para aquela prova. Se você seguir determinados conselhos, determinadas recomendações que vão fazer com que o seu estudo seja otimizado. Por exemplo, para o concurso de técnico judiciário, normalmente o edital exige uma quantidade menor de disciplinas e de assuntos de cada disciplina. Dessa forma, você, candidato que deseja fazer o concurso para técnico judiciário de tribunal, caso o edital do seu concurso já tenha sido publicado, e aqui eu digo, obviamente, se ele foi publicado recentemente, né? Não adianta você querer começar a se preparar faltando 2 semanas para a prova, porque aí realmente você não vai ter condição de estudar de forma eficiente e se tornar competitivo para esse concurso. Mas digamos que você pretenda fazer a prova para o concurso de técnico judiciário e o edital tenha acabado de ser publicado, ou seja, você deve ter aí algo em torno de 2 a 3 meses para estudar até a prova desse concurso, tá? É possível que você faça uma preparação eficiente para esse concurso, ainda que você nunca tenha estudado para esse concurso antes. Por quê? Porque o nível de matéria, né, a quantidade de matérias e a profundidade que se exige do conhecimento acerca dessas matérias não é tão aprofundado no concurso de técnico judiciário. Você precisa ter uma boa base de língua portuguesa e você precisa ter noções de direito constitucional, direito administrativo, enfim, processo civil, processo penal, além de conhecer também a legislação local, né, caso você esteja prestando serviço para o Tribunal de Justiça Estadual. Ou seja, você vai precisar, além dessas matérias, estudar o Código de Organização Judiciária daquele Estado, estudar o Estatuto de Servidores daquele Estado, enfim, eventualmente estudar a consolidação de normas da corregedoria daquele tribunal. Mas é um estudo, basicamente, com base na letra da lei. Então,
você vai fazer aquele estudo, né? Você não vai ter sequer um material que permita que você faça um aprofundamento dessas matérias, porque na verdade o que o examinador vai exigir de você é o conteúdo do que está na lei, né? Então você nem precisa se preocupar em aprofundar o estudo dessas matérias. Já noções de direito constitucional, administrativo, processo civil e processo penal, você precisa entender a estrutura e os principais dispositivos da lei que estão previstos lá no seu edital. Dessa forma, então, você consegue fazer um estudo e de forma a se tornar competitivo para o concurso de técnico judiciário, ainda que você nunca tenha estudado para concurso antes. Então, você faz essa preparação nesse prazo de 2 a 3 meses, entre a publicação do edital e a prova, e você vai chegar lá. E como é que eu sei disso? Porque eu já passei por isso. Na verdade, a minha aprovação para o concurso de técnico judiciário foi feita em menos de 3 meses. Né? Eu já havia estudado língua portuguesa antes, né? Mas as matérias de direito cobradas no meu edital eram absolutamente novas para mim. Né? Então, eu me dediquei a estudar para aquelas matérias especificamente e, como eu já disse antes, eu consegui lograr isso sendo aprovado em 13º lugar desse concurso de técnico judiciário no ano de 1999. Já para o concurso de analista judiciário, o edital normalmente exige uma gama mais extensa, tanto de disciplinas quanto de assuntos dentro de cada disciplina. Mas mesmo assim, é possível fazer uma preparação eficiente, ou seja, uma preparação que te torne competitivo para essa prova de analista judiciário, ainda que você comece a estudar especificamente para esse concurso após a publicação do edital. E por que eu digo isso? Porque as carreiras de analista judiciário, ou elas são carreiras com especialidades específicas, por exemplo, analista judiciário, especialidade análise de sistema, ou então analista judiciário médico, analista judiciário enfermeiro, analista judiciário engenheiro, enfim, existem especialidades dentro da carreira de analista judiciário. Qual a diferença de técnico e analista judiciário? Técnico judiciário é um concurso de nível médio e analista judiciário é um concurso de nível superior. Existem especialidades para a carreira de analista judiciário que se aplica a toda e qualquer formação que o candidato tenha, e aí normalmente ele vai trabalhar na área administrativa, ou então que exigem formações específicas, como médico, como enfermeiro, como engenheiro e, sobretudo, analista judiciário da área judiciária, que é um concurso privativo para bacharéis em direito. Então, o concurso de analista judiciário vai exigir do candidato conhecimento acerca de matérias e disciplinas em relação às quais ele já traz uma bagagem anterior. Por quê? Porque ele se formou naquela área. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a carreira de analista judiciário da área judiciária, ou seja, um cargo que é privativo de bacharéis em direito. O candidato, ele necessariamente terá que ter cursado, para fazer esse concurso, uma faculdade de direito. Então, todas aquelas matérias exigidas no edital não são absolutamente estranhas para ele, correto? Então, o que ele vai fazer após a publicação do edital? Na verdade, ele vai ter que identificar, dentro daquele conhecimento prévio que ele já carrega, quais são aquelas matérias que ele tem um rendimento pior, abaixo de 60%, para que ele então possa aprofundar o estudo daquelas matérias para conseguir igualar o nível de conhecimento em relação a todas as disciplinas, para que então, já na fase de revisão, ele possa fazer o aprofundamento de estudo das disciplinas, dos pontos nos quais ele continua errando, para que ele possa então pular da faixa de 60% de acerto para uma faixa superior a 80% de acerto. Ok? E a minha aprovação no concurso de analista judiciário, que se deu em 2007, ocorreu dessa forma. Ou seja, eu me formei em Direito no ano de 2005. Nesse período de 2005 a 2007, eu comecei a estudar para concursos de nível superior, mas quando saiu o edital, eu verifiquei que eu tinha deficiências em relação a algumas matérias específicas, como, por exemplo, penal e processo penal.
Então, o que eu fiz? Durante a minha preparação, após o edital, eu aprofundei o meu estudo nessas duas matérias, de forma que eu consegui, então, elevar o meu nível de acerto acima de 60%. Bom, feito isso, eu já consegui igualar o meu nível de acerto em todas as disciplinas e eu parti então a fazer um estudo aprofundado dos pontos nos quais eu ainda estava errando, ou seja, dos pontos das matérias que eu precisava melhorar meu desempenho. E aí eu fiz essa identificação desses pontos para que eu pudesse elevar a média de acerto, ou seja, nos últimos simulados que eu fiz antes da prova, eu estava acertando algo em torno de 85% de todas as questões. Só que no dia da prova, você está muito mais focado, você está muito mais concentrado em fazer a prova. Então ali é o seu momento, é a sua hora, e aconteceu da mesma forma comigo. Ou seja, no dia da prova, eu consegui acertar 94% das questões. E isso me garantiu, então, a aprovação no concurso de analista judiciário na 11ª colocação. Então, pessoal, tudo isso quer dizer que existe uma forma eficiente de se estudar, ainda que você comece a estudar especificamente para um determinado concurso após a publicação do edital. Ok, pessoal. Então, como fazer esse estudo mais eficaz mesmo após a publicação do edital? Existe um termo que a gente vai começar a usar aqui que se chama verticalização do edital. Mas o que significa verticalizar o edital? Se alguém já leu o edital de algum concurso, vai ver que a banca organizadora do concurso separa o conteúdo programático em disciplina e em cada disciplina ele lista lá os assuntos, as matérias que serão exigidas para aquela disciplina no concurso em foco. E verticalizar o edital, na verdade, nada mais é do que você colocar esses itens, essas matérias de cada disciplina, como um índice de estudo na sua jornada de preparação. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui a disciplina de Direito Constitucional. O edital vai falar em várias matérias lá. Só que todas essas matérias, elas se encaixam em algum tópico um pouco maior dentro da sua disciplina. Por exemplo, se o edital começa a falar sobre mandato de segurança, habeas corpus, ação civil pública, essas três matérias são garantias constitucionais. E essas garantias constitucionais, então, estão abrangidas no capítulo dos direitos e garantias fundamentais. Tá? Então, na verdade, a verticalização do edital nada mais é do que você colocar esses conteúdos de assuntos de cada disciplina dentro de um índice daquela disciplina. Então, essa é a primeira etapa da verticalização do edital, ou seja, você identificar as matérias do edital e colocá-las em um índice referente àquela disciplina. O segundo passo da verticalização do edital é você identificar, dentre esses tópicos do índice de matérias de cada disciplina, quais aqueles que possuem uma maior incidência em questões daquele concurso, tá? Então, por exemplo, vamos continuar ainda no direito constitucional. Eu, na época da minha preparação, identifiquei que a matéria de processo legislativo ocupava uma parte significativa das provas de direito constitucional. Quando você faz a verticalização do edital, você vai verificar que uma parte das matérias ocupam grande parte das questões. Então, por exemplo, é possível identificar que 70% das matérias do seu concurso, ou seja, 70% das matérias de cada disciplina do seu concurso, ocupam mais de 90% das questões daquela disciplina. Por quê? Porque algumas matérias são muito exigidas. Por exemplo, na disciplina de Direito Constitucional, a matéria de processo legislativo é uma delas. Por quê? Porque existem muitos assuntos dentro de processo legislativo que são assuntos palpitantes, que geram dúvidas, né? Como, por exemplo, medida provisória, como, por exemplo, cláusula pétrea, como, por exemplo, imunidades parlamentares. Então, existem muitos assuntos dentro de processo legislativo que fazem com que você precise estudar
com mais profundidade, e é justamente por isso que o examinador exige mais questões referentes a esses temas. E aí, pessoal, você vai identificar que os outros 20 a 30% das matérias exigidas no seu edital vão ocupar no máximo 10% das questões da prova daquela disciplina. E aí, então, você vai poder, não é que você tenha que abandonar o estudo dessas matérias, mas se você tem um espaço de tempo curto e você precisa se preparar de forma a se tornar competitivo para o seu concurso, obviamente você vai deixar para estudar por último, ou eventualmente até não estudar, caso você não tenha tempo para isso, aquelas disciplinas que têm uma menor incidência. Então, dessa forma, pessoal, fazendo essa radiografia das matérias que têm maior incidência de questões nas provas do seu concurso, você vai conseguir identificar que de 20 a 30% dessas matérias você não vai precisar estudar, ou você vai poder estudar de uma forma menos focada, vamos dizer assim. Você vai precisar dedicar menos tempo de estudo para isso. E sem perder a competitividade, porque digamos que você consiga acertar 90% daquelas matérias que ocupam 90% das questões da sua prova. Obviamente você vai fazer acima de 80% dessas questões e ser um candidato competitivo, ou seja, você vai estar brigando por uma vaga do seu concurso. E aí você há de se perguntar então, poxa, mas como é que então eu faço para verticalizar esse edital? Existem alguns sites especializados, como o Tec Concurso, o Que Concursos, existem outros também, que possuem ferramentas com base nas quais você consegue dizer qual é o concurso qual você pretende estudar, e esses sites vão fornecer uma ferramenta que permita você identificar, dentre as matérias de todas as disciplinas exigidas no seu concurso, aquelas que têm maior e menor incidência em questões de prova. Então, qual é o jeito errado de se estudar ou de se começar a estudar após a publicação do edital? Bom, como a gente já deixou mais ou menos implícito aqui, com a publicação do edital, o tempo do candidato se torna algo escasso. Então, ele precisa otimizar o seu estudo para que ele possa se tornar competitivo para a sua prova. E como ele vai fazer para se tornar competitivo? Ou seja, quais são as medidas que ele vai precisar adotar para conseguir fazer então uma preparação eficiente? Ele vai precisar atacar em duas frentes. Primeiro, estudar o máximo possível de horas diárias de estudo. E isso é para aqueles candidatos que não conseguem se manter motivados para estudar para concurso público antes do edital. Normalmente o que acontece? Esses candidatos costumam estudar mais horas diárias nesse período de preparação entre o edital e a prova. Ou seja, alguns candidatos eles acabam procrastinando o estudo antes do edital, antes da publicação do edital. Mas quando sai o edital, eles partem para cima com tudo. Enquanto há outros candidatos que, embora consigam se manter motivados para estudar antes do edital, no momento em que o edital é publicado, ele não consegue dar aquele sprint final, ou seja, aquele esforço a mais que ele precisa dar para poder intensificar os seus estudos. E isso acaba fazendo com que os candidatos que começam a estudar apenas após o edital ganhem alguns pontos, né, em relação àqueles candidatos que começaram a estudar antes do edital, mas que não fazem esse sprint final. Tá? Então, por isso que é possível que o candidato que só comece a estudar após o edital, mesmo assim consiga lograr êxito na aprovação para concurso público. Ok? Agora, um detalhe importante, pessoal, é o seguinte: muitos candidatos que começam a estudar após a publicação do edital acabam fazendo uma coisa muito errada, na minha opinião, que é prejudicar o seu sono para estudar, ou seja, varar a madrugada dentro para estudar, eventualmente até fazer uso de algumas substâncias que não são recomendáveis para a saúde, para que ele consiga se manter estudando de madrugada, enfim. Além, obviamente, de o uso dessa substância altamente prejudicial à saúde do candidato,
eu vou dizer ainda que é absolutamente ineficiente. Por quê? Porque essas substâncias fazem com que ele até mantenha a atenção, o foco durante aquela preparação, consiga entender, né, tudo que está estudando ali naquele momento. Porém, como a formação da memória de longo prazo, ela se dá sobretudo durante o sono, por quê? Porque o sono faz com que as nossas conexões neurais se estabilizem. A partir do momento em que as nossas conexões neurais se estabilizam, é que todas aquelas informações que nós obtivemos ao longo do dia, elas vão ser armazenadas na memória de longo prazo. Existem livros que falam especificamente sobre isso, né? De como se dá o processo de formação da memória de longo prazo. Então, pessoal, quem tiver nessa categoria de candidatos que só conseguem estudar após a publicação do edital, é essencial que vocês mantenham a qualidade do sono de vocês, tá? Porque senão vocês vão gastar muito tempo, muito esforço, né? Vão varar a madrugada, vão prejudicar a sua saúde e todo esse esforço, todo esse prejuízo não vai resultar em eficiência no seu estudo. Então, estude mais horas por dia, durante o dia, sem perder a qualidade do sono de vocês. Tá? Então, só fechando os parênteses, a primeira situação que vocês vão precisar fazer é estender, né, intensificar a quantidade de horas de estudo durante essa jornada pós-edital. E a segunda medida que vocês vão precisar adotar é justamente otimizar o tamanho do seu edital, ou seja, estudar o mínimo de matérias possível que te garanta aí a um percentual de acerto acima de 80% das questões. Então, por isso que a segunda medida do candidato que pretende começar a estudar para o seu concurso após a publicação do edital é verticalizar o edital, ou seja, identificar aquelas matérias dentro de cada disciplina que possuem maior incidência em questões do seu concurso. E aí ele vai estudar 70% das matérias que ocupam 90% das questões. Dessa forma, ele vai conseguir reduzir o tamanho do seu edital em 20 a 30%, né, fazendo com que ele consiga, então, estudar de forma eficiente no curto espaço de tempo que ele tem, ou seja, 2 a 3 meses entre a data da publicação do edital e a data da sua prova. Então, pessoal, para resumir o conteúdo dessa exposição de hoje, nós vamos identificar aqui duas situações. A primeira situação é aquela em que o candidato nunca estudou as matérias exigidas no concurso desejado. Então, quais são os passos que ele deve adotar para que ele possa fazer um estudo eficiente, ainda que seja após a publicação do edital? O primeiro passo é verticalizar o edital. O segundo passo é estudar o conteúdo correspondente às matérias de cada disciplina que possuam maior incidência em questões, ou seja, ele tem que identificar os 70% de assuntos e matérias de cada disciplina que correspondam a pelo menos 90% das questões das provas dos últimos concursos. Como a gente ainda está no primeiro tipo de candidato, ou seja, aquele que nunca estudou para o concurso antes, então ele precisa dedicar desse tempo que ele dispõe, pelo menos 40% desse tempo à língua portuguesa. Por quê? Sobretudo nas provas de técnico, judiciário, as questões de língua portuguesa representam de 30% a 40% da sua prova. Tanto no concurso de técnico quanto de análise judiciário, exige do candidato bastante conhecimento da língua portuguesa. Então, ele precisa conseguir estudar de forma eficiente a disciplina de língua portuguesa, o que vai ocupar algo em torno de 40% do tempo de estudo que ele tem à sua disposição. E deixar, pessoal, dentro dessa jornada de preparação, pelo menos 1/3 do tempo para fazer a revisão do conteúdo estudado. Então, por exemplo, se o candidato tem entre a data do edital e a data da prova 3 meses, ele vai estudar 2 meses o conteúdo correspondente ao seu edital verticalizado e deixar 1/3 do tempo, ou seja, 1 mês, para que ele possa revisar a matéria estudada. E como é que ele vai fazer a revisão da matéria estudada? A partir da leitura dos seus resumos esquemáticos, a partir da leitura das marcações que ele fizer na lei durante o estudo do conteúdo,
fazendo exercícios e, sobretudo, fazendo um simulado por semana. Porque aí no simulado ele vai conseguir identificar as matérias que ele ainda está errando e voltar na semana seguinte no conteúdo para fazer um aprofundamento, para fazer um estudo mais criterioso sobre aquele assunto, para que ele consiga compreender exatamente os fundamentos daquela matéria, daquela disciplina, para que então no simulado seguinte ele venha a acertar as questões referentes àquele tema. Então, dessa forma, normalmente o candidato que se dedica 2 meses estudando o conteúdo verticalizado, ele deve conseguir fazer algo em torno de 60% das questões do primeiro simulado, do primeiro simulado da sua revisão. Agora, na última fase da revisão, no último simulado da revisão, fazendo isso, ou seja, voltando nas questões que ele continua errando e aprofundando o conhecimento daquele assunto, ele vai conseguir elevar seu nível de aproveitamento de 60% a acima de 80% das questões da prova. E a segunda situação é aquele candidato que já possui algum conhecimento prévio acerca das disciplinas cobradas no seu edital. E aí, por exemplo, eu posso trazer aqui a situação daqueles candidatos que se preparam para a prova de analista judiciário da área judiciária, ou seja, eles já possuem conhecimento prévio das matérias de direito que são exigidas no seu edital, mas ele precisa então fazer um estudo focado naquelas matérias que ele tem maior dificuldade. Então, quais são os passos que esse candidato deve seguir? O primeiro, verticalizar o edital, porque a partir da verticalização do edital é que ele vai conseguir identificar aquelas matérias de cada disciplina que ele vai focar o estudo. A partir da verticalização do edital, ele vai precisar fazer em torno de 3 provas de concursos anteriores ao seu cargo, de preferência da mesma banca, para que ele possa identificar aquelas matérias, aquelas disciplinas que ele está acertando menos de 60%. E aí, durante a fase dos 2 meses de preparação para o seu concurso, ele vai focar, sobretudo, no estudo dessas matérias em que o aproveitamento médio dele esteja abaixo de 60%. Para quê? Para que no momento em que ele começar a fazer a revisão das matérias, ele vai conseguir ter no mínimo 60% de aproveitamento em todas as disciplinas do seu edital. E aí, durante a fase de revisão do seu conteúdo estudado, ele vai conseguir então identificar nos simulados aquelas matérias que ele precisa ainda aprofundar um pouco mais para poder elevar o seu nível de acerto acima de 80% das questões. Então, fazendo isso, tanto o candidato que nunca tem estudado para concurso antes, quanto aqueles candidatos que já têm uma bagagem prévia das matérias exigidas no seu edital, ele consegue fazer um planejamento de estudo de forma eficiente a se tornar competitivo para brigar por uma vaga do concurso desejado, ainda que ele comece a estudar especificamente para aquele concurso apenas após a publicação do edital. Ok, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, dê aqui seu like, nos acompanhe nas redes sociais e um grande abraço. Até o próximo vídeo.